Um motociclista tomando banho em um lava-jato, uma stripper desajeitada, um ladrão honesto ou um homem morto brincando desde o seu caixão. Sente-se e aproveite as coisas mais estranhas que foram capturadas pela câmera. Há ladrões que roubam joias, alimentos, dinheiro, cosméticos. Outros ladrões ainda mais ambiciosos se atrevem a roubar coisas mais visíveis. Este homem estava fazendo compras em uma loja de bricolagem quando ele chegou à seção de máquinas de jardinagem, que estava cheia de máquinas pesadas e volumosas. Ele decidiu roubar uma motosserra. Ele pega a máquina e depois, da maneira mais natural, baixa as calças. Ele começa inserindo a máquina de cabeça para baixo, de modo que a serra deslize para o lado de suas calças e o motor seja posicionado no nível de sua barriga. Desta forma, ele passaria despercebido, como um homem normal com a barriga ligeiramente protuberante. Mas como a máquina tem dimensões bastante volumosas e maciças, o homem ainda achou muito difícil colocá-la em suas calças. O pior é que toda essa pequena cena foi filmada pela câmera de vigilância da loja. Você tem que acreditar que ele era muito ambicioso, mas infelizmente não o suficiente, pois ele havia se posicionado muito mal. O resultado é que esta filmagem deu a volta ao país e foi até mostrada nas notícias. Este homem estava de volta das férias. Ele tinha acabado de passar um mês inteiro na praia e estava se sentindo tão bem que na véspera de começar de novo, ele esqueceu completamente que suas férias estavam chegando ao fim e que ele tinha que voltar ao trabalho. Em pânico e ainda vestindo seu traje de banho, o homem decidiu tomar a estrada de volta para casa. Mas como ele tinha uma longa distância para viajar, ele dirigiu toda a noite. Ao amanhecer, ele percebeu que só lhe restavam alguns minutos antes de ter que se apresentar ao escritório. O problema é que ele ainda não tinha se lavado e não tinha tempo para ir para casa. O veraneante em pânico teve então uma ideia engenhosa. Ele parou no primeiro lava-jato que encontrou em seu caminho. Ele saiu do carro com pressa, colocou centavos na máquina para ligar e começou a se esfregar com a escova. O mais surpreendente é que ele ousou até mesmo pedir a um pedestre que o ajudasse. Em seguida, ele se enxagou com água e se secou rapidamente, tudo na velocidade da luz. Felizmente para ele, ele havia empacotado em sua bagagem o terno que havia usado no casamento de seu primo durante sua estadia. Ele colocou, depois entrou no carro e saiu. Um chuveiro expresso em um lava-jato não foi o maior consolo para ele. Mas o mais importante, ele poderia sair para trabalhar. Ele certamente não precisava sentir o cheiro da praia e da areia. Bem, ele foi filmado pela câmera do resort, o que provavelmente lhe renderá uma multa. Mas o importante é que ele terá o suficiente para pagar por isso, pois não terá perdido seu emprego. Esta jovem stripper estava praticando com seu poste em uma sala, enquanto sua namorada assistia. A certa altura, ela decidiu executar um truque de dança de poste bastante complicado. Ela se agarrou ao poste com as mãos e balançou sua parte inferior do corpo em um movimento rotativo. Mas no momento de realizar, ela bate a cabeça na sua amiga de forma muito violenta com o calcanhar. Ela, com um golpe brutal, caiu no chão imediatamente. Bem, não sei se ela matou ela ou simplesmente a deixou inconsciente, mas perdeu uma amiga. Da próxima vez, se ela não quiser machucar ninguém, terá que fazer seus exercícios descalça, ou melhor ainda, mudar de emprego. Este homem é um fã incondicional de Michael Jackson. Toda vez que ele ouve uma de suas canções, não pode deixar de dançar. Nestas fotos, ele estava participando do casamento de seu melhor amigo. Quando o DJ tocou o hit do cantor americano, o homem, cheio de entusiasmo, começou a andar no ritmo da música. Ele dançou aos aplausos dos convidados, mas a certa altura, ele decidiu executar um passo de dança inspirado no próprio Michael Jackson, no qual ele colocou os pés juntos e levantou os braços para cima. Mas ao fazer isso, ele perde suas calças, que decidiram cair de repente, causando total hilariedade por parte do público. Com certeza não parecia o mesmo de quando Michael Jackson dançou. O homem sentiu a maior vergonha de sua vida. Ele rapidamente puxou as calças para cima e tentou esconder seu embaraço com um riso falso, fingindo que também se divertia com a situação. Tenho certeza de que ele nunca mais dançará em casamentos agora. Que pena para a plateia. No dia 15 de julho de 2021, na cidade de Nova York, Estados Unidos, uma mãe caminhava ao longo de uma calçada, precedida por seu filho de 5 anos de idade que estava brincando e passeando na sua frente. Ao mesmo tempo, um homem dirigindo um carro, estacionado ao lado dela, saiu de seu veículo com pressa e dirigiu em direção à criança em questão. Ele arrancou brutalmente a criança e a levou para dentro do carro do lado do passageiro. Determinado a salvar
a criança e não deixá-la ir para os braços deste assaltante, a mãe, tomada por uma incrível explosão de coragem, não pensou duas vezes e perseguiu o ladrão de volta ao seu carro. Felizmente para ela, ele havia deixado a janela do passageiro aberta. Isso permitiu que ela tirasse seu filho de lá antes que o ladrão fugisse. Mais tarde, revelou-se que não era um, mas dois criminosos, um dos quais tinha 24 anos e foi preso pela polícia. Graças à placa de matrícula do carro, a mãe foi capaz de salvar seu filho, mas ela teve que viver um dos momentos mais terríveis de sua vida, porque não há nada pior do que ver seu filho sendo sequestrado diante de seus olhos. De agora em diante, esta pobre mãe traumatizada sempre segurará a mão de seu filho lá fora. O homem que você vê aqui foi um irlandês em seus 60 anos. Quando ele era vivo, era uma pessoa muito jovial e brincalhona, especialmente com sua família. Um dia, ele soube que sofria de uma doença incurável e que seus dias estavam contados. Sabendo que ele não estaria com sua família por muito mais tempo, ele pensou em algo incrível. Ele não pensou em escrever um discurso, nem quis mostrar fotos de si mesmo, mas quis marcar seu funeral à sua maneira. Com risos, o irlandês engraçado gravou uma mensagem de áudio para seus entes queridos alguns dias antes de sua morte, a fim de dar-lhes uma última piada, uma ideia engenhosa. Ele então pediu a sua filha para colocar o gravador em sua cova e ativá-lo por controle remoto. Assim, no dia de seu enterro, ele pôde ser ouvido falando do fundo de sua cova: "Olá, alguém está aí? Me deixe sair, está escuro aqui dentro. Por que eu estou nessa caixa? Eu não posso acreditar que eu estou morto." O falecido até mesmo começou a cantar para alegrar o ambiente. As carpideiras, que não esperavam a brincadeira, pararam de chorar e começaram a rir. Sua filha então postou o vídeo no Twitter, um vídeo que teve mais de 2 milhões de visualizações. Fazer sua família rir no dia de seu próprio funeral, nem todos conseguem. A parte mais triste da história é que ele infelizmente não pôde comparecer à cena que orquestrou, mas ao menos agora ele pode descansar em paz. Em 29 de dezembro de 2016, um homem caminhava pelas ruas vazias de uma cidade no meio da noite, quando de repente ele viu em um caixa eletrônico um homem parado ali pegando dinheiro. Ele decide roubá-lo. Ele fica atrás dele, espreita em seu bolso e discretamente rouba sua carteira sem ser notado e a coloca no bolso de seu casaco. Então o ladrão coloca suas mãos nos bolsos, finge que não fez nada e rola os olhos. E é aí que ele percebe que estava bem em frente à câmera de vigilância do caixa eletrônico. Então o ladrão começa a fazer um sinal de oração para a câmera, como se fosse pedir perdão. Depois pega a carteira e a deixa cair no chão e mostra ao homem que ele havia deixado cair sua carteira. Uma maneira de se redimir e reparar seu erro. Certamente, se não tivesse havido câmera, o ladrão nunca teria devolvido a carteira. E isso é uma triste realidade. De qualquer forma, o que está feito está feito. Mesmo que ele devolva a carteira ao seu dono, este homem agora tem seu rosto em todas as telas de computador do mundo. E sua etiqueta de ladrão ficará colada a ele para sempre. O atendente de um posto de gasolina estava de plantão em um posto de serviço. A certa altura, ele notou que um jovem estava colocando gasolina em seu veículo. O problema é que ele estava fumando, e cigarros são proibidos nos postos de gasolina. Ele então decidiu se aproximar do cliente e educadamente pedir que apague seu cigarro. Ele ficou surpreso após o pedido, mas continuou fumando mesmo assim. O atendente da bomba repetiu seu pedido, sempre educadamente. Visto que ele ficou indiferente e continuou fumando, o atendente desaparece por alguns segundos e reaparece com um enorme extintor em sua mão. Ele então começa a borrifar o líquido sobre o fumante, que desaparece em uma espessa nuvem. Bom, pelo menos deu certo. Nosso frentista teve dificuldade em convencer seu cliente. Ele pode até ficar um pouco irritado, mas o principal é que agora o cigarro está bem e verdadeiramente extinto. Com certeza. No final, ele teve a última palavra. Nesta filmagem da câmera de vigilância, um transeunte estava andando pela rua. De repente, ele nota uma jovem atraente vestindo calções. Ele então decide imortalizar o momento tirando uma foto. Ele então para atrás dela, pega seu telefone e aponta para o traseiro. Mas assim que ele começa a filmar, ela percebe que há uma presença por trás. Ela se vira, rapidamente compreende a situação e joga seu braço em direção ao agressor para lhe dar uma bofetada monumental. Ele, não esperando o golpe, foi atingido tão forte
sorte que perdeu seu equilíbrio e caiu na cerca lateral. Ele ficou assim por vários segundos. Ele só queria ter uma boa memória. E teve. E foi uma bem dolorosa. O que você achou dessas sequências hilárias? Qual delas você gostou mais? Conte pra gente nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.